Oi, gente, tudo bom? Espero que sim. E é o seguinte, eu tô aqui porque hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tópico que eu gosto muito, que é sobre bicho. Sim, a gente vai falar sobre animais. E mais especificamente, a gente vai focar em dois pontos hoje, que são a anatomia e fisiologia da audição e da vocalização dos invertebrados aos cordados, e também sobre a importância do som como estratégia adaptativa para os animais. Beleza? Então, simbora. Bom, vamos lá, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a audição, ok? E desde já eu quero deixar claro que a audição ela é limitada aos vertebrados e aos insetos, ok? Então, isso é um tópico muito importante de ser falado. A gente começa por aí. Vamos lá. O órgão auditivo dos insetos, ele tem uma morfologia muito variada, cara. Muito, muito, muito. E este que pode se localizar em diferentes partes do corpo do animal, dependendo deste. Como é o caso de, por exemplo, no caso do gafanhoto, vai ser nos segmentos abdominais. No caso das moscas, vai ser nas antenas. No caso das mariposas, vai ser nas asas. E assim por diante. Vai variando de acordo com o bicho. Aí você me pergunta, Clara, mas como é que funciona isso aí? Pois eu te digo, o órgão timpânico, ele geralmente se constitui a partir da dilatação da traqueia, ok? E da parede do corpo do inseto, beleza? E como é que acontece? As vibrações do tímpano, elas se transmitem às terminações nervosas das cavidades aéreas adjacentes, ok? E uma coisa legal também de se falar é que a maioria dos insetos possui um número muito pequeno de células sensoriais auditivas quando comparadas com animais superiores, ok? Então, por essa razão, a habilidade se limita à localização da fonte sonora e à detecção de uma faixa estreita de frequências. Ou seja, o inseto ele sabe de onde está vendo, de onde está vindo por conta das vibrações. Ele sente as vibrações, ok? E ele sabe a direção, beleza? É isso. Bom, dos invertebrados a gente vai para os peixes. E com os peixes é o seguinte: os peixes escutam? Sim, mas não de uma única maneira, beleza? Acredita-se que cada espécie tem as suas próprias adaptações acústicas de acordo com uma série de fatores. Além de habitar, a gente vai ter a capacidade que um peixe tem de escutar, assim como a maneira como ele capta o som. Isso tem a ver também com o fato de ele ser gregário ou solitário, noturno ou diurno, preso ou predador, se ele vive perto da costa ou em alto mar, ou seja, um variados aí de fatores. E é o seguinte, então só deixando claro, cada peixe escuta de acordo com as suas adaptações evolutivas, ok? Bom, os peixes eles não contam com estruturas parecidas com o pavilhão auditivo, até porque elas não seriam úteis para eles debaixo d'água. E para entender melhor, é o seguinte: o que acontece? Vale lembrar que o som nada mais é que uma vibração, que é também chamada de energia sonora, que se propaga por ondas conforme o meio em que é transmitido. Quando essa vibração ocorre, o organismo de alguns animais pode captar e interpretar essas ondas sonoras por meio de suas propriedades físicas, ok? Como amplitude, frequência, aceleração, velocidade e afins. Nesse sentido, enquanto as propriedades mais determinantes para a captação do som por animais terrestres são a amplitude e a frequência, para os animais aquáticos, devido às características da água, contam mais a velocidade e a aceleração. Daí a inexistência de estruturas como as orelhas. Ou seja, na Terra, os animais terrestres, eles precisam mais saber sobre a frequência e amplitude. Eles precisam ouvir direito onde que o animal tá, onde é que, né? E na água, o animal aquático, ele precisa saber a velocidade que esse animal, sei lá, por exemplo, o predador. A velocidade que um predador está vindo e a aceleração, a velocidade com que ele está vindo. Se ele está vindo rápido, se ele está vindo devagarzinho. Então, ele tem noção de espaço, ok? Nos peixes, entre as estruturas responsáveis pela captação do som estão as células sensoriais ciliadas, a bexiga natatória,
os ossículos, os otólitos e variados receptores mecânicos, ok? E, dependendo do habitat, uma espécie pode ter apenas uma dessas estruturas ou uma combinação de várias delas. Lembra que eu falei no começo que os peixes eles escutam de maneiras variadas? Pois é. Bom, considerada também como uma das estruturas mais importantes para a audição dos peixes, tem a linha lateral, que é uma estrutura que cruza horizontalmente o corpo do peixe, ok? E essa linha é repleta de vários buraquinhos que conseguem captar a velocidade e a vibração das ondas sonoras, entendeu? Beleza? Aí, o que acontece? Essas vibrações, quando elas são captadas, elas são já transmitidas para o sistema nervoso central do peixe por meio das células ciliadas, beleza? Que nem eu falei lá das estruturas que tinha, esse nomezinho apareceu. Pois é, elas servem para isso, beleza? E é graças a esse mecanismo que muitos peixes conseguem captar correntes de água e pequenas vibrações, o que os ajuda a localizar predadores, obstáculos e manterem-se em cardumes. Que nem eu falei anteriormente. Dos peixes a gente vai para os anfíbios e é o seguinte, o ouvido interno dos anfíbios ele é bem semelhante ao dos peixes, só que tem uma diferença. Os anfíbios eles também possuem o ouvido médio, que é um tubo cheio de ar que comunica a parede do sáculo com a superfície do corpo, ok? E a abertura exterior do ouvido médio ela é guarnecida pela membrana timpânica. No interior do ouvido médio dos anfíbios existe um pequeno osso ali, cujas extremidades ficam presas à membrana timpânica e à parede do sáculo, ok? Aí como que ocorre a captação do som? É o seguinte, os sons eles fazem a membrana timpânica vibrar e com isso o ossículo do ouvido médio também vibra, transmitindo a vibração à parede do sáculo e ao líquido presente em seu anterior, ok? E isso estimula as células sensoriais ciliadas a gerar impulsos nervosos, que quando atingem o centro auditivo do encéfalo, produzem a sensação dos sons, beleza? Dos anfíbios a gente vai para os répteis e é o seguinte, o poder de ouvir ele é desenvolvido de várias maneiras entre os répteis vivos, ok? Como, por exemplo, os crocodilos e a maioria dos lagartos ouvem razoavelmente bem, as cobras e as tartarugas são sensíveis a vibrações de baixa frequência, portanto, elas ouvem principalmente ondas sonoras terrestres, em vez de aéreas, beleza? Então, elas meio que sentem as vibrações, ok? Elas não ouvem direto, elas sentem as vibrações. Aí, bom, o aparelho auditivo reptiliano, ele é normalmente feito de um tímpano, uma membrana fina localizada na parte posterior da cabeça, o estribo, que é um pequeno osso que corre entre o tímpano e o crânio, na cavidade timpânica, que fica na orelha média, e o ouvido interno, e uma trompa de Eustáquio. Eustáquio, esse nome é meio chatinho, mas lembra dele, Eustáquio, que conecta o ouvido médio com a cavidade bucal. Então é por ali que, como eu falei, as cobras, elas sentem, entendeu? Então elas meio que interpretam a vibração, a audição, entendeu? Deu pra entender? Tomara que sim. Aí como é que isso acontece? Nos répteis que podem ouvir, o tímpano ele vibra em resposta às ondas sonoras e transmite as vibrações ao estribo. A extremidade interna do estribo, ela encosta em uma pequena abertura, que é o forame oval, na cavidade do crânio, ok? Que contém o ouvido interno. O ouvido interno consiste em uma série de partes ocas interconectadas, beleza? Como os canais semicirculares, as câmaras ovoides, ou esforoidais, ok? Denominadas utrículo e sáculo, beleza? Então, lembra desses nomes, utrículo e sáculo também, você tem que lembrar disso. E também a lagena, que é um pequeno crescimento do sáculo, ok? Então, lagena, sáculo e utrículo. Aí, bom, os tubos do ouvido interno suspensos em um fluido chamado perilinfa, ok? Contém outro fluido, a endolinfa, ok? São nomes meio complicadinhos, mas você pega, pode ficar tranquilo. E quando o estribo é acionado pelo tímpano, ele desenvolve vibrações no fluido do ouvido interno. Essas vibrações, elas ativam as células na lagena, ok? A sede do sentido da audição.
ok? E os canais semicirculares, eles estão preocupados com a questão do equilíbrio do animal, beleza? Dos répteis a gente vai para aves, e nas aves a audição é altamente desenvolvida, altamente, captando e interpretando frequências entre 35 e 9.000 Hz, beleza? Chegando a distinguir amplitudes sonoras melhor do que os humanos, ok? Devido a uma quantidade 10 vezes maior de células ciliadas, ok? Por unidade de comprimento coclear do que a encontrada nos mamíferos, ok? Aí, bom, os orifícios auditivos, eles estão em alturas diferentes dos dois lados do crânio, ok? O ouvido externo das aves, ele desemboca na membrana timpânica e a partir de então, o fenômeno auditivo, ele ocorre de forma semelhante aos descritos anteriormente. De cada ouvido médio, uma trompa de Eustáquio, trompa de Eustáquio, dirige-se até a faringe, sendo que os dois possuem uma abertura comum no palato, que é a porção superior cranial da cavidade oral, ok? Das aves a gente vai para os mamíferos e, bom, nos mamíferos o órgão responsável pela audição é a orelha, o ouvido, que é dividido em três regiões. A orelha externa, a orelha média e a orelha interna, ok? A orelha externa ela é formada pelo canal auditivo e pela aurícula, ok? Que capta e conduz o som, beleza? E nessa orelha há pelos e glândulas secretoras de cerúmen que servem para proteger o nosso ouvido e não deixar que poeira ou micro-organismos entrem em contato com o ouvido interno, ok? Quando a orelha externa capta o som, ele é levado pelo canal auditivo até o tímpano, que é uma fina membrana que vibra de acordo com a intensidade do som. E é a partir do tímpano que começa a orelha média. E, bom, as vibrações captadas pelo tímpano, elas são passadas a 3 ossinhos. Lembra disso, anota isso. Que são o martelo, a bigorna e o estribo, ok? Eu vou repetir, martelo, bigorna e estribo, ok? E ali na orelha média tem um canal chamado tuba auditiva, beleza? Que antigamente, prepara agora, era chamada de trompa de Eustáquio. Lembra que eu falei esse termo anteriormente? Pois é, a trompa de Eustáquio, ela é a tuba auditiva. E é por meio desse canal que a orelha média comunica-se com a garganta, beleza? E essa comunicação possibilita o equilíbrio da pressão dentro do ouvido em relação ao meio externo. E na orelha interna estão os órgãos responsáveis pela captação dos estímulos sonoros e pelo equilíbrio, ok? Um desses órgãos, inclusive, é um negocinho chamado cóclea. Cóclea. Fica até difícil de falar. Cóclea. E a cóclea, o que ela é? Ela é um tubo enrolado que lembra uma concha, um caracol, beleza? E seu interior ele se divide em 3 partes cheias de líquido. Em uma dessas partes temos o órgão espiral, também conhecido como órgão de Corte. E nesse órgão há as células sensoriais responsáveis pela captação do som, ok? E as células sensoriais possuem cílios também. E esses cílios eles entram em contato com a membrana tectórica que está acima deles, ok? Então, em geral, como é que funciona esse processo? O som é captado pela orelha externa, ele passa pelo canal auditivo até chegar ao tímpano. O tímpano, ele vai transmitir as vibrações ao martelo. Lembra do ossinho lá que eu falei? Um dos 3 ossinhos que é importante de se lembrar? Pois é. O tímpano, ele transmite as vibrações ao martelo, que transmite a bigorna, que é, por fim, transmitido ao estribo. E o estribo, ele tá ligado à cóclea, beleza? Pela janela oval, e por isso as vibrações chegam até o líquido no interior da cóclea. Essas vibrações chegam até o líquido movimentando os cílios das células sensoriais, lembra dos cílios ali que eu falei? E fazem com que esses cílios se encostem na membrana tectórica, como eu acabei de falar anteriormente também. E esse contato entre eles, ele gera impulsos nervosos que são conduzidos pelo nervo auditivo até o centro de audição no SNC, que é o Sistema Nervoso Central. Agora a gente volta lá pro comecinho para falar sobre vocalização. E, bom, nos invertebrados, mais especificamente nos insetos, é bem variado também. Depende muito do inseto, porque cada inseto vai ter um órgão
é diferente, responsável pela vocalização. E eu vou usar, então, o exemplo da cigarra para explicar para vocês. Que é o seguinte, a cigarra, aquele canto característico, ele é produzido por um órgão na base do abdômen, que é uma espécie de caixa acústica, beleza? E essa caixa, ela possui uma membrana vibrátil. E importante lembrar, as fêmeas de cigarra, elas não possuem a membrana, elas têm o mesmo órgão, mas não têm a membrana, então aquele som que a gente ouve da cigarra, quem produz é o macho, ok? E, bom, é o seguinte, no abdômen da cigarra macho tem um órgão chamado órgão cimbálico. E ele tem músculos que são contraídos quando o inseto quer emitir aquele som característicos, né, que a gente conhece, para atrair as fêmeas. E quando esses músculos contraem, eles fazem vibrar a caixa acústica que eu falei no interior da cigarra, que é uma bolsa, nada mais é que uma bolsa de ar envolta por uma membrana. E é essa vibração que produz o som típico da cigarra macho. E, né, pra que é esse som? Como eu acho que eu já falei, se não citei antes, vou citar agora. Esse som é para atrair as fêmeas. Sim, é basicamente um canto de acasalamento. Ele está gritando, fazendo uma serenata. É a serenata da cigarra. Nos peixes, é o seguinte. Todos os peixes podem ouvir, né, sentir ali as vibrações das ondas, mas nem todos os peixes podem fazer sons, como estalos e outros sons realizados ao contrair um órgão chamado bexiga natatória, que faz fazendo com que ela vibre. Quando ele contrai, ela vibre e dá meio que um estalo. Aí tá, por que eles fazem isso? Bom, é o seguinte, as pesquisas, os cientistas dizem que os peixes se comunicam uns com os outros por diferentes razões, como atrair parceiros, espantar predadores ou até mesmo para se orientar. Dos peixes a gente vai para os anfíbios e a vocalização dos anfíbios é uma característica muito notável do comportamento da maioria presente em rãs e sapos, beleza? E o principal objetivo é a atração sexual. É basicamente isso e também por questão de território. Eles também coacham, algumas espécies coacham para defender território, mas o canto do sapo, o coachar do sapo e da rã, ele é feito em maior parte para o acasalamento, para encontrar um parceiro. Aí, bom, o mecanismo básico de produção de som na maioria dos anuros é um sistema relativamente simples, é muito tranquilo. Basicamente, o ar ele é forçado dos pulmões pela contração dos músculos da região aqui do tronco do animal e ele se move através da laringe, dentro da cavidade bucal, beleza? E à medida que o ar passa através da laringe, as vibrações das cordas vocais e a cartilagem possuem um som associado. E uma ação dos músculos da laringe modela o som em uma variedade de formas. Então, tem vários sons que os sapos, os anuros em específico, podem fazer. E esses sons podem significar N fatores, mas em específico o mais famoso é para acasalamento, como eu tinha falado anteriormente. Nos répteis, a vocalização dos répteis ela é muito variada de acordo com a espécie e ela é mais usada principalmente para demarcar território e para conseguir um parceiro sexual, ok? Então, os barulhos, a vocalização dos répteis é em específico mais para isso. A vocalização, ela normalmente ocorre durante a expiração, que é quando a passagem de ar pela seringe, ela gera uma vibração do par de membranas denominadas membranas timpaniformes, ok? Posicionadas nos dois lados da seringe. E a frequência dos sons é calculado pela membrana seringeal, que corresponde às taxas em que oscilam essas membranas. Beleza? A vocalização das aves ela ocorre normalmente durante a expiração, que é quando a passagem de ar pela seringe gera uma vibração do par de membranas denominadas membranas timpaniformes, posicionadas nos dois lados da seringe, ok? E a frequência dos sons calculados pela membrana seringeal corresponde às taxas que oscilam essas membranas, ok? E os pássaros são capazes de modular a frequência dos sons obtidos através da contração ou relaxamento dos pares de músculos seringeais, ok?
A vocalização, ela tem uma importância muito grande para as aves, porque através dela é possível identificar a espécie, o sexo, a identidade individual e, inclusive, sua condição. Se o animal está machucado, se o animal está saudável, se o animal está, em condições de poder fazer alguma ação, como, por exemplo, buscar um parceiro sexual. Além disso, podem transmitir várias informações, como onde encontrar alimentos, para indivíduos da mesma espécie, né? Onde encontrar alimentos, ou onde há um lugar para se abrigar, para se aninhar, né? Mas, quando um pássaro canta, a mensagem habitual que a ave transmite é a proclamação de território. Ele está afirmando que, ó, aqui é meu território, aqui ninguém entra. Nos mamíferos, a gente vai ter uma evolução muito grande no sistema de comunicação que propiciou a existência de uma grande variedade de vocalizações presentes nos mamíferos. E muitas espécies desenvolveram até uma série de adaptações relacionadas a esse comportamento, como modificações anatômicas para a produção de sons com características específicas, capacidade de aprendizagem vocal e até mesmo a percepção de infrassom e ultrassom. As características da vocalização estão relacionadas com o tamanho corporal e dos vários componentes do aparelho de produção do som, como, por exemplo, o tamanho dos pulmões, pregas vocais. O trato vocal tem um efeito importante sobre a saída acústica, beleza? E a corrente de ar, ela vibra quando passa através da glote, sendo a intensidade controlada pela espessura, comprimento e tensão das pregas vocais, ok? E a tensão das pregas é dada pelo músculo cricotireoide, atuando com um ajuste grosseiro e o músculo vocal atuando com um ajuste fino, ok? É isso. Na produção de som, através do trato vocal, o sistema respiratório funciona como uma fonte de energia e a laringe e o trato vocal supralaríngeo produz, filtra e modula o som antes de emiti-lo para o ambiente, ok? O som tonal é constituído somente pela frequência fundamental, acrescida ou não de harmônicos, ok? Sem vibrações estridentes ou erráticas. E já a vocalização atonal é composta por sons roucos ou estridentes com distribuição difusa de energia, localização por oscilações erráticas e afins. Agora nós vamos para o nosso segundo tópico, que é a importância do som como estratégia adaptativa para os animais. E bom, é o seguinte, o som ele é um artefato de importância para os animais, porque por meio dele os animais eles podem se comunicar, atrair membros de sua espécie para acasalamento, espantar predadores, entre muitas outras funções que este recurso pode oferecer. Um exemplo que eu posso dar para vocês é o caso da araponga, que é uma ave encontrada em diversas regiões aqui da América do Sul e América Central, que usa o som para atrair a fêmea da espécie. E esse comportamento se dá para um ritual de acasalamento em que as fêmeas escolhem aqueles que emitem um som mais forte, beleza? Uma característica muito legal. Um animal que também depende muito do som é um morcego. Por quê? O que acontece? Os morcegos eles são os únicos mamíferos voadores que se comunicam pelo som. E quando a gente ouve aquele barulhinho do morcego, aquilo é um guincho. E apenas uma parte dele é captada pelos nossos ouvidos, porque esse guincho, ele foi emitido na forma ultrassônica e ultrapassa a capacidade auditiva do homem, beleza? E o morcego, ele utiliza uma forma muito especial de se guiar através da audição. E essa é chamada ecolocalização, que basicamente funciona como um radar. O que acontece? Ele faz o barulhinho lá. Esse barulhinho, como os morcegos normalmente vivem em cavernas, né, eles usam para se orientar. Então, esse som bate na parede da caverna e volta para ele poder se direcionar. Além dos morcegos, nós vamos ter muitos cetáceos que se orientam através da ecolocalização. E os cetáceos, eles conseguem produzir sons característicos que desempenham um papel fundamental em suas vidas, ok? Além de se comunicarem entre si,
os cetáceos são capazes de usar esses para se orientarem também, como é o caso da orca. A orca, ela emite o som para bater, né, para ela ter uma dimensão de espaço, uma dimensão de área, e ela se localiza por esse som também. Então, dentre estas e outras razões, a gente pode concluir que o som ele tem um papel importantíssimo para com a existência dos animais e que não ter essa habilidade ou algo derivado na natureza é algo como um divisor de águas na vida de um ser, ok? E bom, eu termino por aqui com essa parte. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa ter transmitido bem a mensagem, né? E até a próxima.